Interpretação textual sempre causa dúvida. As pessoas tendem a interpretar cada uma do seu jeito, cada uma com a sua vivência, com a sua experiência e com o seu raciocínio. E vai para a banca muitas vezes no concurso, no Enem, as pessoas entram com recurso, pedem mudança de gabarito. Para te ajudar a ter a resposta de acordo com a banca do Enem, a banca do concurso, de acordo com quem escreveu e as lógicas que são feitas na hora de elaborar uma prova, eu preparei para vocês, a partir de agora, um mini curso, tá? Um curso intensivo aí, com 3 aulas sobre interpretação textual. Já aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante para mim que você esteja conectadinho aqui comigo, ativa o sininho de notificação e fica aqui porque vai ter muita coisa boa nesse canal. Se você tem alguma dúvida, se você quer alguma coisa, já comenta aqui embaixo que eu coloco na minha pauta e respondo a sua dúvida, tá bom? Tem gente que diz, mas Chay, tem curso de interpretação textual? Tem como fazer isso? Tem como estudar interpretação textual. Existe técnica, tá? Não é só tentar ler e entender. Tem muita coisa por trás, vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay, seu canal de português e redação. Aqui eu te ajudo com gramática, concurso, Enem. E na aula de hoje eu vou te ajudar com um assunto que cai em todas as provas, em todas as disciplinas, em todas as matérias, que é a famosa interpretação textual. Interpretação textual você utiliza para tudo, isso mesmo, para tudo, tá? Não é só no Enem, não é só no concurso, é na prova de matemática, na prova de informática, na prova de linguagens, na prova de geografia, ciências, física, não importa. Interpretação textual é você conseguir ler e, de fato, entender as intenções, entender o que está escrito, né? Tem muita gente que pensa assim, ok, a resposta está sempre dentro do texto, então interpretação textual é tranquilo. Não, a resposta não está sempre dentro do texto. Pelo contrário, ela inclui, primeiramente, quando a gente pensa em interpretação textual, um conhecimento de mundo. E aí tem aluno que pergunta, Chay, tem essa matéria, a gente estuda conhecimento de mundo? Não, conhecimento de mundo é você e o mundo, as suas vivências. Para a gente começar a entender a interpretação textual, ela é primeiramente dividida em duas partes, tá? Duas partes que eu quero que você pense agora. A primeira delas é a compreensão. Quando eu falo compreensão, ser literal, tá? Eu entender plenamente o que está escrito só a partir do que está escrito. Se eu digo assim, estou com um vestido preto e bolinhas brancas, é literal, vestido preto com bolinhas brancas. Mas se eu digo assim, estou com um pretinho básico, você vai dizer, ela está com um vestido... Se você entender só literalmente, você vai pensar assim, pretinho básico, ela está com um vestido preto e ele tem modelo básico, ponto. Você fica ali, tá? A compreensão, ela só pede de você ler o que está escrito e ter noção do que está escrito, sempre literal, tá? Interpretação, você vai além. Se eu digo assim, tá de pretinho básico, ou seja, não é só estar com um vestido preto. Bom, preto emagrece, preto é básico porque várias pessoas utilizam também, ok? E nós conseguimos ter vários exemplos de discursos, né, que tem a parte da compreensão, que é só você ser literal, e a parte da interpretação, que é você ir além. Se eu digo assim, vidas negras importam. Vamos pegar a manchete do Vidas Negras Importam, né, da movimentação? Quando eu digo que vidas negras importam, e você lê apenas vidas negras importam, você vai ser literal. A vida negra, ela importa. É só isso que você precisa entender na compreensão, caso a sua questão peça, por exemplo, compreensão. Mas se eu digo na interpretação, vidas negras importam, o que são essas palavras juntas? São só um amontoado de palavras? Não. É um movimento, né? Que a gente sabe que teve origem há muito tempo atrás, mas foi popularizado no último ano, quando a gente teve a morte de uma pessoa americana, de uma pessoa negra americana. Não vou entrar aqui em relação ao preto ou negro, que isso é outra discussão. Mas eu quero que você faça um primeiro recorte aqui comigo, que é a diferença entre você compreender, que é você ser literal e não sair de dentro do texto, e você interpretar, que é você entender o que está acontecendo no mundo naquele momento ou o que aquela fala implica no mundo. Depois de você ter entendido aqui comigo o que é compreender e interpretar,
eu quero que você pense no que você faz quando você lê um texto, tá? Existe a leitura exploratória e existe a leitura analítica, tá? Bom, primeira coisa, você vai olhar para um texto. Apareceu uma questão no seu concurso, tá? Você vai olhar para o texto, você vai passar, vai olhando tudo no texto, faz aquela leitura, tipo, geral, assim. Pá, li o texto, Chay. Ok. Agora que eu li, eu vou voltar e vou começar com a marcação. Marquei o título, marquei palavras-chave, olhei da onde surgiu aquele texto, quem escreveu, onde ele foi vinculado. Mas precisa de tudo isso, Chay? Precisa. Precisa porque é interpretação, não é compreensão. Então, com a interpretação, eu tenho que saber quem escreveu, a intenção, onde ele foi vinculado. Mas onde ele foi vinculado, claro, se ele foi vinculado num jornal extremamente tradicionalista, uma Folha de São Paulo, se ele foi vinculado numa revista, se ele foi vinculado na internet, Liberdade, tá? Então, onde ele foi popularizado ali, me dá as intenções por trás daquele discurso, o nome do autor, se eu conhecer, o ano, né? Para saber se naquele ano havia alguma movimentação popular ou alguma política que fizesse diferença para aquele texto ter sido escrito, porque daí você liga o texto com fatos do ano, né? Chay, mas eu não tenho como pesquisar na hora da prova. Bom, mas aí é o seu conhecimento de mundo, né? Que você precisa ter noção do que está acontecendo no mundo em cada ano, nos momentos, e usar a sua memória para trabalhar a seu favor. Então, beleza. Já sei que eu tenho que partir para a interpretação, que eu tenho que buscar o que estava acontecendo, que eu tenho que buscar os meus conhecimentos além do texto, tá? Eu tenho que contextualizar esse texto, né? Já encontrei palavras que eu não entendo dentro do texto. O que eu faço? Não faz, tá? Não fica se apegando a palavras, porque talvez você consiga entender o significado delas pela situação toda por completo do seu texto, tá? Então, você faz de conta que não viu, segue o baile, não precisa ficar se prendendo aí a palavras que você não sabe o significado. O importante é você entender do que o texto fala, né? As intenções, ele toma partido, ele não toma, ele defende alguém, ele não defende. Palavras que são importantes no seu texto, por exemplo, quando eu falo assim, inferir, né? Às vezes na questão aparece lá, inferir. O que significa inferir, Chay? Significa entender de acordo com o texto, significa constatar, subentender, né? Então, às vezes, essa palavrinha inferir aparece muitas vezes na sua interpretação textual, e é importante que você entenda, porque ela nada mais, nada menos pede que você interprete, né? A partir do texto, se você consegue entender aquilo a partir do texto. Por que a partir do texto? Porque não vai estar escrito no texto. É puramente, né, pura e logicamente a sua interpretação. Por isso que você divide entre compreender e entender, você marca tudo que tem dentro do texto, né? Lê a sua questão e volta no texto por completo, tá? Volta no texto por completo por quê, Chay? Muita gente, às vezes, vai só pra questão. Tem gente que vai só pra questão? Cara, tem gente, de fato, que vai só pra questão. Não lê o texto. Acha que, tipo, vou pegar a questão, leio o recorte do parágrafo e tá tudo certo. Não tá. Não tá porque, às vezes, a ideia anterior está contrapondo a ideia do parágrafo que caiu lá na questão, tá? Dados acima vão te ajudar a compreender e entender. Por causa de um dado, eu concluí que... E aí vem a parte. Então, é muito importante que você tenha lido o texto por completo uma vez, tenha lido o texto por completo 2 vezes com as marcações e tenha parado para pensar naquele texto, tá? Chay, mas não é muito tempo? É muito tempo e você precisa diluir esse tempo para a interpretação, porque a interpretação, ela é fator de peneira no concurso público, tá? Muita gente tem dificuldade, erra, e se o seu colega erra e você acerta, você está numa posição acima dele lá na hora da classificação. Você tem que ter em mente uma coisa em relação a concurso, em relação a Enem. Quem erra menos está mais perto de ganhar aquela vaga. Então, existem as questões básicas que todo mundo acerta. Essa ok, você tem uma obrigação de acertar. Mas tem as que vêm além, a peneira, tá? Até 50% da prova todo mundo acertou, todo mundo, né? 50% da prova todo mundo acertou. Então, você não tem que estar no 50%, você tem que estar no 80%. Por isso que você tem que pegar os pontos fracos dos concurseiros e que esses pontos fracos sejam também o seu ponto forte. Por isso é muito importante a gente fazer essa peneira entre os assuntos que mais caem e que também são mais errados. Eu vou ler aqui com vocês uma questão do Enem, eu vou até colocar ela aqui também, tá?
para ficar um pouco mais fácil para você, que a gente vai conseguir trabalhar bem aqui a interpretação. Ela primeiro tem um texto e depois ela tem uma imagem. Eu vou colocar tanto o texto quanto a imagem para vocês. Então vamos lá, vamos ler a questão 15 do Enem, que diz assim: o suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. Primeira afirmação. Mas não raramente as remunerações são menores para elas. O esforço é o mesmo, a remuneração é menor para elas. Só no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Se eu fosse destacar palavras-chave aqui, o que eu destacaria, tá? O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo. Então eu passaria nas partes mais importantes para destacar o que o texto quer dizer. Então eu botaria ali que o suor em competição nacional e internacional, e aí pularia para lá, é o mesmo, tá? Depois destacaria assim: raramente as remunerações são menores para elas, ok? Porque ele é um textinho bem curtinho e difícil de resumir. De tirar mais palavras-chave ainda. E eu iria lá pro fim. No futebol, a desigualdade atinge o seu ápice. No futebol, a desigualdade atinge o seu ápice. Depois, eu botaria ali: Neymar e Marta são dois expoentes. E por fim, eu destacaria na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. Ok? Ok. Destacaria bastante termos ali. Beleza. Aí desce e tem uma imagem para vocês da Marta e do Neymar, uma montagem. Aqui, ó. Quanto vale o gol, tá? Isso aí também é texto interpretativo, visual e escrito. Não verbal e verbal. Quanto vale o gol? Olha essa montagem. Marta, 400 mil é o salário anual, 103 gols para a seleção, 3,9 mil dólares por... Acho que é dólares, né? Dólares por gol. Neymar, 14 milhões é o salário anual. 50 gols, aí você vê, olha só, 400 mil de salário, 14,5 milhões, triplo, quantas vezes mais? Mais de 10 vezes mais, tá? Acho que tá certa a minha conta. 103 gols, 50, metade dos gols, tá? O salário é, tipo, vezes muito, entendeu? E vezes 10, digamos ali, sei lá, se é 10 mesmo, mas matemática não é meu forte, e o gol é metade, tá? Então o salário multiplica muito, o gol ele faz só metade. Então, ou seja, o gol dele é muito mais valorizado que o dela. E agora vem o valor por gol. A Marta ganha 3,9 mil dólares por gol. O Neymar ganha 290 mil dólares por gol nesta média, tá? Então a gente tem aí o quê? Uma comparação entre homem e mulher, uma comparação de salário, uma comparação de esporte, porque ali falou que quando tem cadê o termo? Equânimes, quando tem equânimes, né? Quando é equânimes ali, ainda é em relação ao tênis. O que eu penso com equânimes? Igualdade, tá? É o esporte que paga igual. E aí vem a questão. E a questão vai dizer assim, ó. O esporte é a manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Ok, uma afirmação. Considerando o futebol, considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, considerando o texto, o futebol é uma modalidade que, letra A, apresenta proximidade com o tênis no que tange às relações de gênero entre homens e mulheres. O futebol tem proximidade com o tênis? Não. Por que não tem? O tênis diz que tem igualdade. Pelo texto e pela imagem, vocês já viram que não tem igualdade. B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores.
É uma identidade masculina do Brasil? Bom, o texto não diz, mas eu vejo que o homem é mais valorizado que a mulher. Vamos seguir. C. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras. Ok. Proporcionais ao seu esforço no treinamento esportivo? É proporcional? Não é proporcional. Um ganha muito mais do que o outro fazendo menos resultado, que é menos gol. Eu não estou defendendo um ou outro, eu estou lendo o texto. Mas aqui a gente vê que um fez menos, o outro fez mais, mas um ganhou menos, tá? Mesmo fazendo mais. Outra coisa, cuidado, porque se parte da questão estiver correta e parte estiver errada, tá tudo errado, tá? Olha aqui. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras? Traz, tá certo. Traz remuneração para um e para outro. Mas o restante da frase está errado. Se uma parte está errada, tá tudo errado. B. D. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remunerações mais altas às jogadoras. Resulta em melhor eficiência para as mulheres? Verdade, pelo menos ali está dizendo que a mulher fez mais gols. Mas resulta, tá? Tem como resultado remuneração mais alta às jogadoras? Não, mentira. Se uma tá errada, tá tudo errado. E letra E. Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade? Ok, visibilidade a gente poderia dizer que sim. Apesar de haver expoentes feministas em destaque, como Marta. Feministas. Apesar de haver expoentes feministas como Marta. Gente, pode ser verdade isso daí? O texto não fala nada sobre feminismo, tá? Pelo contrário, ele fala que ela ganha menos. Aqui eu conseguiria dizer que ela era feminista, expoente feminista ali, não é nem ela ser feminista ou não, mas se tivesse igualdade nos salários, porque a gente tem conhecimento de mundo para saber que o movimento feminista, ele prega o quê? A igualdade de salários, a igualdade de direitos. Então, não é uma questão feminista ali, é uma questão feminina, mas não é uma questão feminista. Não é uma questão do movimento feminista, porque não tem igualdade ali, tá? Independente de como a Marta age na vida dela ou não, a gente tem que pensar no movimento feminista, o que ele prega e se ali tem algum exemplo disso. Não tem, a menos que fosse o tênis, tá? Então, a gente vai marcar aqui como a letra B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, o homem tem preferência no Brasil, né? Tem toda essa questão do futebol para os homens e conferindo maior remuneração aos jogadores. O que a gente entende com essa questão? Que eu precisei ir além em várias situações desse texto, né? Eu tive que entender a postura de Marta de Neymar, eu tive que comparar com uma outra categoria de jogo, que seria o tênis, ver que o tênis tem equidade e o futebol já não tem, entender a proporção, entender o que significa a palavra proporção e fazer ali uma média de proporção, né? Que o Neymar faz menos e ganha mais, a Marta faz mais, mas ganha menos. Então tem que ter essa ideia de proporção, tem que ter entendido o movimento feminista, tá? E também tem que subentender que futebol é uma coisa masculina no Brasil. Gente, isso é puramente interpretação de texto, que você precisa ir além quando você está dentro da sua questão. Então, para a gente começar o nosso curso aqui, e essa é a primeira e grande ideia, é que você entenda o fato de compreender. O que nós marcamos ali na questão não estava compreendido, estava interpretado, porque ele não estava de fato escrito, tá? Escrito, ele diria assim, se tivesse algo escrito para afirmar, só para compreender, Marta e Neymar jogam futebol. Seria compreender, eles estavam ali, não é interpretar, né? Mas eu falei que não, eu falei de outra situação, eu falei de uma situação cultural do Brasil. Então eu coloquei um texto, eu coloquei uma imagem e eu falei muito mais de uma questão cultural. Então você vai fazer essa primeira diferenciação entre compreensão e interpretação, você vai marcar as palavras-chave para que você de fato entenda e interprete, e aí você vai para a intenção e você depois vai para a questão, tá? Então isso é muito importante na sua interpretação, eu quero que você entenda isso e de fato consiga dar o primeiro pontapé inicial aí de como eu interpreto um texto. Sim, tem gente que não sabe nem começar, se você é uma pessoa dessa, tá tudo bem, você não sabe começar a interpretação, mas é importante, tá? Então fica aqui comigo, entende que tudo bem, você precisa pelo menos começar e esse é o nosso primeiro passo para entender a interpretação textual. Te aguardo amanhã na nossa aula 2, também sobre interpretação textual, mas nós vamos além
pensar em outras intenções, pensar em outros mecanismos também dentro das suas questões e outros tipos de questões que podem aparecer. Beijo!